Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa quarta, para a honra e glória do nome de Cristo. O tema da mensagem ou da aula de hoje é o sangue do Cordeiro. E eu escolhi, um texto para começar a falar sobre o sangue do Cordeiro, lá em Êxodo, capítulo 11, versículos de 4 a 7. Êxodo, capítulo 11, versículos de 4 a 7. Vamos ver o que diz a Escritura. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Bem, nós sabemos, que esse texto trata, de mais uma das pragas do Egito que assolaria aquela terra por conta da desobediência de Faraó, que não queria deixar que o povo do Egito saísse, que o povo saísse do Egito, o povo de Israel, para que eles pudessem adorar a Deus, E nós sabemos que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não permitisse para que o nome de Deus fosse glorificado, E nesse texto fala especificamente do sangue do cordeiro que seria derramado, onde a gente sabe que foi instituída a Páscoa, Os israelitas deveriam passar o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não tocasse, nos filhos de Israel, porque aquele sangue do cordeiro seria a aliança, entre Deus e os homens e os israelitas, E o tema, o ponto que eu quero tratar, não é nem a questão das pragas no Egito, mas o que diz no finalzinho do texto, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O que é usado para fazer essa diferença? O sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas, Porque para que o anjo da morte não tocasse naquela casa ou naquelas casas. Então, seguindo essa linha do raciocínio, essa linha de raciocínio, onde o sangue de cordeiro foi imolado, para que pudesse fazer a marca, para que o anjo reconhecesse que ali havia uma casa que as pessoas haviam feito uma aliança com Deus e ele não tocasse lá. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o que nos torna diferentes do mundo? O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz por mim e por vocês, para nos lavar e nos purificar dos nossos pecados. Mas isso nos leva a uma outra pergunta. Por que o sangue do Cordeiro faz a diferença em nossas vidas e no mundo? Eu vou responder essas perguntas não de mim mesmo. Nós vamos fazer um pequeno tour nas Escrituras Sagradas, onde elas vão responder essas perguntas, essa indagação que nós temos. Por que o sangue do Cordeiro faz a diferença? O sangue do Cordeiro, de Jesus, ele traz perdão. Hebreus 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue,
e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, por isso entendemos que o sacrifício que Jesus tinha que fazer exigiria que ele derramasse seu precioso sangue para nos lavar e nos purificar, dos nossos pecados. E foi exatamente o que Jesus fez na cruz. Ele derramou seu precioso sangue para que nós pudéssemos ser alcançados pelo perdão, porque sem o derramamento de sangue não há purificação, não há perdão. Jesus morreu na cruz para nos perdoar. O sangue do Cordeiro de Jesus, traz reconciliação. Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nós sabemos que nós fomos afastados de Deus por conta de um homem, Adão. Mas Deus nos aproxima dele, nos reconcilia com ele através de um homem, Jesus. No jardim do Éden nós fomos expulsos. No jardim do Getsêmani, Jesus nos aproximou do Pai. O sangue do Cordeiro de Jesus nos traz purificação. 1 João 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos limpa de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus nos traz para perto do Pai. O sangue de Jesus nos traz perdão, nos traz reconciliação. O sangue do Cordeiro nos traz redenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 21. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então o sangue do Cordeiro nos traz redenção. O sangue do Cordeiro renova a nossa fé. E nós cremos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E nós cremos e temos esperança de que Deus vai voltar para nos redimir, para nos salvar. Aliás, Deus nos redime através do sangue de Cristo. E nós temos convicção de que nós fomos adotados como filhos. E hoje nós não somos mais servos, nós somos filhos. Filhos amados de Deus, assim como Jesus. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus traz vitória, nos dá vitória. Apocalipse 12, versículos de 10 a 12. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava
de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Hoje nós temos, sinceramente, nós temos a vitória através de Cristo. Porque se a nossa esperança de vida é somente aqui neste mundo, então nós somos os mais infelizes. Mas porque Jesus, o Cordeiro, o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou, nós temos esperança de que nós estaremos na mansão celestial com Deus. Apóstolo Paulo, eu vejo muito, procuro sempre me espelhar nesse irmão Paulo, o apóstolo, porque ele em Romanos, ele ensina o cristão o que ele deve fazer. Ele, inspirado por Jesus, ele mostra várias vezes que onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele ensina que quer servir, esvazie a si mesmo, livre-se de tudo que você acredita ser certo e siga a Cristo. Deixe o Espírito de Deus inundar a sua vida. Deixe o sangue do Cordeiro nos limpar e nos purificar, para que nos apresentemos a Deus com vestes celestiais, com vestes mais brancas do que a neve. Que nós possamos entender que o plano de Deus exige que nós nos banhemos, que nós nos purifiquemos no sangue de Jesus. Que nós possamos entender que sem o sangue do Cordeiro nós não temos acesso ao Pai. Que Deus possa nos abençoar e que nos complete essa semana, nós terminemos essa semana nos braços do Pai, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus seja com cada um de nós. Em Cristo que nós agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Vamos orar, terminar com uma oração. Pai eterno, Deus glorioso, muito obrigado, Pai, por nos permitir chegar até aqui. Muito obrigado, Pai, por nos adotar, por sermos conhecidos como filhos, que nós possamos ser a cada dia lavados pelo seu precioso sangue, que nós possamos realmente viver uma vida santa, uma vida separada, e que em tudo honremos e glorifiquemos o nome de Jesus Cristo, Pai. É em Cristo que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos.